Bem-vindos a mais uma aula de elementos de máquinas. Nós vamos falar hoje sobre o sistema de transmissão por correntes, tá? Que ele é muito utilizado na indústria e até no nosso dia a dia, né? A gente vai encontrar esses sistemas de bicicletas até equipamentos aí de transporte de cargas, né? Ele tem algumas diferentes aplicações com relação ao sistema de transmissão por polias correias que a gente viu nas aulas passadas, né? Ele também serve para aplicações de longas ou curtas distâncias, né? Tanto faz. A gente lembra que o sistema de transmissão por polias correias ele era bastante aplicado principalmente para longas distâncias entre eixos, né? Esse sistema de transmissão por corrente ele serve tanto para longa como para curta, né? E ele tem algumas diferenças bem gritantes com relação ao sistema polia-correia. Ele é aplicado para baixas velocidades tangenciais, né, diferentemente do sistema com polias-correias, que era para altas velocidades. E esse sistema ele permite torques elevados, né, bem mais elevados que no polia-correias, que tinha o problema de escorregamento. Esse aqui não existe esse problema de escorregamento, até pelo fato dos elos das correntes eles se adequarem perfeitamente aos dentes da polia dentada, né? Ele tem algumas limitações, né? Uma delas é a relação de transmissão, tem que ser menor que 6 normalmente. Esse sistema por transmissão por correntes possui uma alta eficiência, né, de 95% a 99%, então em média 96% aí de eficiência de transmissão de potência, né? Eles não têm escorregamento, exatamente por causa da forma dos dentes, né, da polia dentada, né, que se encaixam nos elos da corrente aqui, né? Podem operar também em meio ambiente com umidade, né, que não tem problema nenhum. Essa transmissão por engrenagens, né, e corrente, ela ocorre exatamente por meio do acoplamento dos elos da corrente. Então, cada partezinha dessa da corrente chama-se elo da corrente, né, que tem alguns componentes que a gente vai comentar a seguir, né? E esses elos eles se encaixam, né, nos dentes da engrenagem, aqui também chamada de polia dentada, né? A transmissão, né, por meio de engrenagem corrente é no sentido da rotação do eixo motriz. Então as duas polias, né, os dois eixos, eles têm a mesma direção de movimento, ou estão no sentido horário ou estão no sentido anti-horário, os dois, né? Nesse videozinho a gente vai ver então um sistema de transmissão por correntes bastante utilizado, que são nas bicicletas. Então aqui a gente vê as marchas das bicicletas, né, que passa de uma engrenagem para outra, modificando a relação de transmissão. Então os elos se encaixam perfeitamente nos dentes da correia dentada. São as marchas de bicicleta que vão fazer então a corrente mudar de engrenagem, mudando assim a relação de transmissão que se desenvolve. Legal, vamos entender então alguns detalhes mais sobre esse sistema de transmissão, né? Como está mostrado aqui nesse videozinho, né, essa junção da corrente com a roda dentada ela gera uma pequena variação de velocidade, né, que provoca uma oscilação na corrente durante o seu funcionamento, né? Quanto maior a velocidade tangencial, né, que está relacionado aí à rotação das polias, né, maior vai ser essa tendência de oscilação, como está mostrado nesse vídeo aí, né? Então, para eliminar esse inconveniente, existem alguns dispositivos especiais que são utilizados em algumas situações, como por exemplo esse esticador de corrente, né? O objetivo dele é fazer com que minimize essa oscilação da corrente,
né? Um outro dispositivo que é bastante utilizado é o esticador, como a gente vê então nas bicicletas, né? Esse esticador então ele serve para manter a tensão, né? De tal forma que a correia sempre esteja esticada em volta da engrenagem aqui, tá? As correias, né, as transmissões por correntes, né, elas têm basicamente três funções, né? Transmissão de potência, transporte de materiais e sincronização. Vamos ver em detalhes cada uma dessas utilidades, né? Primeiramente, a transmissão de potência, né, que é amplamente utilizada aqui. A bicicleta é um exemplo dessa de transmissão de potência através de um sistema engrenagem corrente. Ela transmite então força, né, e transmite movimento, né, de uma engrenagem até a outra, com uma alta eficiência, né, de 95% a 99%, como a gente comentou. Esse engrenamento, né, com os dentes das rodas e correias, ele possibilita então, dependendo da relação de transmissão que a gente tem, não transmitir velocidades e torques adequados para a necessidade que a gente tem. Normalmente essas correntes de transmissão, né, são usadas em máquinas de baixa rotação, né, e que tenham que suportar grandes cargas, né? Como eu comentei anteriormente, pode trabalhar em ambientes abrasivos, né, ou úmidos, né, ou com muitos resíduos. O exemplo típico disso, né, são as máquinas, aqueles equipamentos de transporte, como empilhadeiras, betoneiras, moinhos, escavadeiras. Então são todas máquinas rotativas, né, que precisam movimentar algum elemento do sistema, né, e que tem baixa velocidade, né, e sofrem grandes cargas, né? São exemplos bem típicos dessa aplicação. Uma outra aplicação são nos transportes de materiais, né? Então o objetivo dessas correntes, que tem algumas adaptações, né, é exatamente de deslocar materiais. Então para isso ela tem alguns acessórios, né, que podem ser talas, podem ser pequenos dispositivos, como por exemplo cestas, né, que estão acopladas aqui nas correntes, né, nesse elevador de caneca, né. Esse elevador ele é muito utilizado para transporte de alimentos, né, de grãos, né, de um ponto a outro do sistema ali, né. Então eu tenho alguns dispositivos que são acoplados às correntes ali. E aqui são dispositivos também que são acoplados às correntes para poder transportar aqui o material, nesse caso aqui um cavaco, né? Um videozinho mostrando o funcionamento de uma escada rolante, que também aplica esse conceito de correntes, né, e engrenagens para você fazer o transporte, no caso aí, de pessoas, né? Então a gente vê as engrenagens, né, que estão acopladas aqui no modelo especial aqui de corrente, né, que são acionadas por outras correntes para manter a sincronização do motor com a movimentação aqui da escada rolante. Então essa aqui é uma aplicação bem característica aqui da corrente, né, com a função de transporte. Outra aplicação da corrente em engrenagem é a sincronização, né? Porque esse sistema permite uma transmissão bastante afinada, né, de movimento entre as máquinas. Então, um exemplo de aplicação disso é o motor de combustão interna, né, que serve para controlar aí o ciclo de acionamento das válvulas de combustão. Então as válvulas elas têm que abrir exatamente no momento certo da ignição para permitir a entrada de ar, né, e a saída de gás do motor. Se não for absolutamente sincronizado, o motor vai começar a estourar e não vai funcionar de uma maneira adequada. No início da década de 70, o mercado automotivo viu as correias dentadas de borracha dominarem o mercado e parecia que as correntes de aço estavam com seus dias contados.
No entanto, algumas fabricantes não se dobraram à nova tendência, e principalmente marcas como BMW e Mercedes-Benz, que têm carros de alta performance em suas linhas, continuaram produzindo motores concorrentes de sincronismo. Isso para não falar dos motores mais recentes, até os menores, como o novo 1.0 de 3 cilindros da Ford, que utiliza corrente de sincronismo. Bom, mas a verdade é que a corrente de sincronismo acaba despertando muita curiosidade. Agora estou aqui com o César. Dá para dizer que ela é igual à corrente que nós vemos nas bicicletas, nas motos? Não exatamente igual, né, Bené? É uma corrente semelhante, né? Ela é projetada para conduzir aí o motor de um veículo, né? Geralmente os motores de alta performance, né, vêm equipados com corrente de distribuição. Beleza, gente? No próximo vídeo, então, nós vamos falar um pouquinho mais aqui sobre componentes e tipos de correntes que a gente pode encontrar no mercado aí, tá bom? Até o próximo vídeo.